Quem está feliz com Jesus? Amém? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O interessante é que eu não falei nada para o Carlinho do que eu ia falar aqui nessa manhã. E ele já deu a dica. Ele já começou falando em alguma pessoa lá que não tinha certeza da salvação. Quantos aqui têm certeza que vai morar com Jesus? Amém? Todos nós precisamos ter essa certeza, porque a palavra de Deus nos garante isso. Amém? Vamos para a leitura da palavra, nosso tempo é meio curto. Primeira carta de João, capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, obrigado, irmão, Deus abençoe. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Qual é o testemunho? Presta atenção. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí João fala aqui dessa maneira: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome de Deus, no Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor, bendito é a Tua palavra, que nos revela a vontade do Senhor e o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos preparou para conhecermos a Tua vontade, Senhor. E essa vontade está na Tua palavra. Aquele que não conhece a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ele não pode fazer as coisas certas, porque ele desconhece qual é a vontade do Senhor. Então nós precisamos de ler a Bíblia, buscar no Senhor o conhecimento, para nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá de conhecermos a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero mostrar para os irmãos o que a palavra de Deus nos diz e que nós precisamos de ter essa confiança, essa certeza de que nós vamos receber a vida eterna e nós vamos subir no arrebatamento. Amém? Nós precisamos, se você não tiver essa confiança, você não tem fé. Por quê? Porque a fé, lá no Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que esperamos. Nós não estamos esperando o arrebatamento? A convicção de fatos que não vemos. Então nós sabemos que isso vai acontecer. Vocês têm essa certeza? Então vocês têm fé. Creia que o Senhor é fiel e vai cumprir com tudo o que Ele falou para nós. Amém? Então a palavra de Deus diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, a Deus, também ama o que é nascido dele. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Seus mandamentos. Nós precisamos de obedecer os mandamentos de Deus. Nesse trechinho aqui vai falar em mandamentos 3 vezes. Já falamos a primeira vez. Se praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Deus não nos deu nada impossível para nós cumprirmos. Tudo que Ele nos deu é possível, está dentro de nós. E uma coisa que Jesus falou lá em João, capítulo 14, verso 15, Ele diz assim, Jesus fala assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu perguntei, quem ama Jesus Cristo aqui? Todo mundo respondeu que ama, né? Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que nós vamos receber a vida eterna, porque nós amamos Jesus Cristo e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. E no dia do arrebatamento, ou se nós formos ao encontro do Senhor antes do arrebatamento, nós vamos morar com o Senhor. Amém? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo, irmãos, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. Nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não podemos viver no mundo, as coisas do mundo, e estarmos em Cristo. Não podemos. Porque quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. Então nós precisamos de tirar essas coisas da nossa vida. Amém?
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, se nós cremos verdadeiramente no Senhor, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, não tem outro, nós vamos para o céu, vamos morar com o Senhor. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e está escrito aqui, e o Espírito Santo. E esses três são um, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Está aqui, ó, revelada na palavra. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. O que Deus mostra para nós? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E se nós formos ler a Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia, lá está Jesus. No último, em Gênesis, no último versículo, nos últimos versículos da Bíblia, em Apocalipse, está lá Jesus. Amém? Então Jesus é a palavra. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Às vezes as pessoas acham que crê em Jesus Cristo, mas não o recebe como seu único e suficiente Salvador. Você fala para as pessoas: ah, não, mas eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. É uma fé natural. Precisa de seguir a palavra de Deus para você fazer a sua confissão de fé. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, que fala da palavra que está na nossa boca, que nós temos que crer e confessar Jesus. Ele é o nosso Salvador. Amém? E nós precisamos de saber que não adianta você pensar que vai fazer alguma coisa para garantir a salvação. A salvação é de graça. Porque a palavra de Deus, lá em Efésios, diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor Ele nos predestinou para Ele. Amém? Já estamos assim, a única predestinação que nós temos aqui nessa terra é essa: de sermos filhos de Deus. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio, ele pode escolher em ser filho de Deus ou não ser. É ou não é? Mas quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, olha o que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 1, verso 13.
Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra precisa de ser pregada. Se eu não tivesse ouvido a palavra da verdade, eu não seria hoje um cristão. É a palavra que nos dá a oportunidade de conhecer a verdade e de escolher entre o bem e o mal, servir a Deus. Amém? Então ele continua. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Foste o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Você sela uma carta para quê? Para que ela chegue lá no destino, é ou não é? Não é assim? Então, se nós fomos selados, nós temos que chegar lá no céu. Foi para lá que nós fomos direcionados. Amém? E ele continua. E o Espírito Santo, ele vai falar, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Nós precisamos de entender que a palavra de Deus, ela nos dá a garantia de irmos morar com o Senhor, de irmos no arrebatamento. Ou, se nós partirmos antes do arrebatamento, nós irmos encontrar com o Senhor na glória. Amém? Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 2 de Efésios, nós lemos o primeiro, né? Agora nós vamos ler o 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que nós falamos aqui no começo? A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a fé, nós não estamos vendo isso, mas nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, porque nós estamos vendo se cumprindo tudo aí. Isso que nós estamos passando agora, essa pandemia, está escrito na palavra. Isso é o começo das dores. É só o comecinho. Então nós temos que estar firmados no Senhor. Quem tem o Senhor tem a certeza da salvação. Amém? Porque Ele vai nos levar, Ele vai nos dar a vitória, porque nós somos dEle, nós pertencemos a Ele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós vamos morar com Jesus, porque Jesus já fez tudo para nós. Tudo que precisava de ser feito, Ele fez. Ele abriu a porta do céu para nós. Amém? Quando Ele disse, está consumado, Ele pagou o preço para nos libertar do pecado que nos levava para o inferno. Ali Ele pagou o preço. Um preço altíssimo, que Ele pagou com a própria vida, com o derramamento do seu sangue, porque só há salvação se houver o derramamento de sangue. E Jesus derramou o seu sangue de uma vez por todas, para nós recebermos a salvação. Amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós precisamos de entender isso. Nós não precisamos de nos esforçar a fazer coisa nenhuma, não. Nós precisamos fazer, porque o Senhor Jesus nos manda fazer. Há os mandamentos aqui de levar o Evangelho a toda criatura, porque se o Evangelho não chegasse até mim, até você, você não seria salvo. Então nós temos que ser agradecidos e fazer isso.
Amém? Tirar das garras do inimigo aqueles que estão presos, estão na cadeia, estão ali amarrados. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer o que com o valente? Amarrar o valente. Como nós amarramos o valente? Através da oração, pelas vidas. Você começa a orar por uma pessoa e amarra o valente. Quando você for lá levar a palavra para ele, ele vai aceitar Jesus. Amém? Há uma maneira, o próprio Jesus diz, se você for entrar na casa do valente, assaltar a casa do valente, aquele valente ali que Jesus está falando, é o próprio diabo. Você precisa de quê? Amarrar ele. E você amarra ele com a oração. Amém? Porque eles estão dessa maneira aqui, ó. Ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porquanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Nós vamos vencer porque o Senhor está conosco, porque nós servimos a um Deus vivo. O versículo 1 aqui: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Nós precisamos revestirmos no Senhor e na força do seu poder. Só assim nós vamos vencer o mal. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os irmãos, não é contra as pessoas lá de fora, não. É contra esses poderes, essas potestades do mal. Nós vamos vencer essa pandemia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer o mal, porque o Senhor Jesus nos garante a vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós fomos lavados, remidos no sangue de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus.